Cris, Bom dia, galerinha. Prazer estar com vocês a essa hora da manhã. Muito bom. Obrigada pela pontualidade, apesar das nossas falhas técnicas, mas ninguém tem mais a desculpa do estacionamento, do trânsito, etc. Espero que vocês estejam todas bem. E hoje nós estamos fechando a semana com... a gente começou muito bem a semana, né? E estamos fechando com chave de ouro com a Gabi Baumgart. O que dizer sobre a Gabriela, né? Vocês já estão acostumados. Tudo que for técnico, vocês podem olhar no LinkedIn, em todas as fontes. Mas, além de uma grande amiga, vocês sabem que eu sou profissional, né? Ela podia ser ótima, mas grande amiga não ia trazer só por ser amizade. Mas tem alguns fatos concretos hoje que demonstram que ela é competentíssima. Maior eleição da história do IBGC, eu acho que isso só, Gabi, junta todos os elementos possíveis para a gente analisa o teu perfil de uma forma bastante concreta, né? Eu fiz campanha, é raro eu fazer campanha para algum potencial conselheiro, e eu fiz campanha não porque você era mulher, tá? E não você é minha amiga. Eu fiz campanha e eu acho que isso resume muito e pode ser uma boa introdução aí para a galera, para quem te conhece pouco. Isso você resume competência, você resume simpatia, inteligência emocional também, que hoje em dia é fundamental. A tua competência é muito ligada a toda a parte de empresa familiar, inovação, governança, que é o teu master conhecimento. Enfim, você, para mim, resume uma série de competências e capacidade de implementar tudo que você idealiza. Isso posto, acho que não poderia ter melhor pessoa para fechar a nossa semana e compartilhar toda a tua competência, agora voltada para governança e empresa familiar. É um prazer, um privilégio ter você com a gente, tá, Gabi? The screen is yours. Querida Cris, super obrigada. Obrigada, eu fico até super lisonjeada. Muito bom ter essa rede de mulheres conselheiras competentes, né? A gente luta muito pela causa da diversidade, da competência, da nova governança. Então, um prazer enorme estar aqui tomando café da manhã com vocês. E eu tenho um carinho muito especial pela Sempos. Desculpa eu te interromper, sem ser para falar de Covid, tá? Exatamente. Não vamos falar de Covid, só um pouquinho no final, mas... É verdade, Cris. Bom, né? E eu tenho um carinho muito especial pela Sempos, pelo curso aí que você conduz. Enfim, me sinto muito em casa, então um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho do meu papel e da empresa familiar, né? Do grupo que eu faço parte, não sei se muitas de vocês conhecem, mas acho que é uma história bacana e eu vou dividir um pouquinho com vocês. Obrigada pelo carinho e estou sempre à disposição, Cris, para vocês, tá bom? Então, e agora que você vai separar ninfa, então, agora os laços se estreitaram, né? Tem verdade, eu quero crachá. Eu quero um crachá das turmas 6, fiquei super emocionada e a gente vai construir esse presente juntas, isso que é o mais bacana. Então agradeço aí a confiança e o carinho de vocês, tá? Então, gente, deixa eu começar um pouco, né? O meu grupo familiar tem 84 anos que a gente empreende no Brasil. Ele começou em 1936 com a fundação da Vedacity pelo meu avô e pela minha avó. Eu acho que é importante também sempre ressaltar a figura do papel feminino, né? Ela era super companheira, empreendedora junto com ele, vendiam Vedacity porta a porta. Eram feitos, para vocês terem ideia, né? No começo a gente tem a primeira nota fiscal.
gente organizou bem essa questão do legado e da memória da empresa, então eles iam com carroça, faziam nas cocheiras, que era uma pequena fazenda que eles tinham na Zona Norte. Então, uma história muito bacana, de muita resiliência e persistência, e criando, que eu acho que é muito bacana, um produto que não tinha demanda, as pessoas não sabiam o que era impermeabilizante, né? Então, assim, muita coragem, tanto que coragem é um dos nossos valores principais aí da família e dos negócios, que a gente permeia até hoje e nos dá força para empreender coisas novas. Então, tudo começou em 36 com meu avô. 48 anos depois, isso acho que é bacana também falar, a segunda geração, que era meu pai e meus dois tios, meu tio e minha tia, também empreenderam novos negócios. Então, eles receberam na Zona Norte de São Paulo um pedaço de um quinhão de terra, foram comprando tudo ao redor e aterrando, foram mais de 20 anos de aterramento para conseguir construir a cidade Center Norte, e empreenderam todo o legado que a gente tem hoje imobiliária, né, que a gente chama de cidade Center Norte, que é formada pelo shopping, pelo Lar Center, pelo Expo Center Norte e pelo Novotel. E é interessante, e Cris, ressaltar isso também, olha o gap de tempo do primeiro negócio para o segundo, né? Acho que eram épocas que os negócios se desenvolviam de forma mais lenta, e o fundador não chegou a ver o segundo empreendimento. Então, ele deixou para os filhos um pedaço de terreno, né? E aí ele faleceu em 73, eu nasci em 74, eu não conheci meu avô, só conheci minha avó, e a segunda geração teve esse motor de continuar empreendendo. Esse é um ponto super importante da família empresária. E quando a gente chegou nesse negócio, quer dizer, eu sou terceira geração, nós somos 10, cada um passou em algum momento pelos negócios, a gente também tem agronegócio lá no Verde de Goiás. E quando a gente chegou, isso é super importante nessa reflexão, então vários primos trabalharam, no final ficamos em 5, a gente percebeu, né, que se a gente não começasse a investir em governança, aquela empresa não teria futuro. Né? Para crescer, a gente tinha que fazer um freio de arrumação. Então, a gente começou a ter contatos com governança em 2003, ou seja, há 17 anos atrás. A gente começou a ter um contato com governança, a gente desenhou um primeiro acordo de acionistas, hoje a gente está no terceiro acordo de acionistas. A gente começou um conselho consultivo em 2012, trazendo para o grupo um primeiro conselheiro independente. Em 2012, eu ainda, como diretora executiva de Cidade Center Norte, ou seja, eu tive uma carreira lá de 18 anos, eu nunca imaginei trabalhar na empresa da família. Acho que é bacana também ressaltar isso, né? Meus 2 irmãos mais velhos começaram a trabalhar com meu pai desde cedo e eu tive uma carreira fora. E quando eu tive minha filha menor, eu tenho 2 filhos, eu estava de transição, eu não queria mais advogar e já estava em busca de outras posições no mercado. Meu pai me chamou para trabalhar. E aí, eu apaixonada por aquilo, né? Porque quando você está numa família empreendedora, você respira negócio 24 horas por dia. Então, eu topei entrar no negócio da família, sabendo que tinha um começo, meio e fim, e fiquei executiva há 18 anos. E quando a gente começou com esse processo de governança, a gente percebeu que o nosso melhor papel não era como executivo dos negócios. Né? Quando você tem uma empresa familiar, que você acaba misturando muito, né, emoção com competência, e é natural do ser humano, né? É muito difícil você separar e conduzir, às vezes, a empresa com todo mundo, se misturam muitos assuntos, né? Você trata os assuntos nos fóruns não corretos. Então, a gente teve essa humildade e o desapego, que eu acho que é importante, né, de deixar o poder do executivo, que é uma delícia, né, gente? Eu fui muito feliz na minha carreira executiva, né? Super feliz, assim. E, Gabi, isso é a grande dificuldade que a gente tem, as mulheres têm de uma forma geral, é sair do executivo, né? A gente, quando é executiva, é tão difícil ser executiva, a gente precisa mandar tão mais do que os homens para demonstrar as nossas capacidades, etc., etc., que chega uma hora que, quando a gente bota o freio, muda de chapéu, esse shift é um shift muito, muito difícil, né? E muito. Do mundo executivo para o mundo de conselho é uma mudança de comportamento, de mindset muito forte, né?
E sabe que eu acho, Cris, super bem colocado, as pessoas subestimam isso. Porque eu já vi muito executivo que tem, eu brinco, né, tem cacoetes, né, de execução no conselho, e nem todo bom executivo vai ser um bom conselheiro, né? Então, às vezes, também repaginar um pouco. Será que eu consigo, né, ter um olhar mais estratégico, longo prazo? E é uma reflexão importante para a gente fazer. Mas aí a gente fez esse freio de arrumação, como eu te falei, trouxe outro conselheiro independente para o grupo. Esses conselheiros nos ajudaram muito nas reflexões dessa, vamos dizer assim, dessa jornada de governança que a gente fez no grupo. A gente se aproximou muito do IBGC em 2013. Eu fiz curso de formação de conselheira, me certifiquei conselheira, eu brinco avançado. Tudo que saía de governança, eu acabei me aprofundando e me apaixonei pelo tema. Principalmente com relação a empresas familiares, onde você não consegue olhar só pelo aspecto frio. Acho que eu uso muito, Cris, do que você colocou, desse aspecto de inteligência emocional, né, do olhar empático, enfim. E aí a gente foi caminhando no grupo para o Comitê de Auditoria, Finanças e Risco. Em 2017, a gente resolveu organizar também o Conselho de Família, estruturando melhor. Em 2019, a gente estruturou a holding, o Conselho de Sócios, que eu também acho que é um fórum muito importante, que a gente precisa dar a devida atenção a ele. E aí a gente passou, outro ponto super importante da nossa governança, a gente deixou de ser um conselho consultivo e passou a ser um conselho de administração em 2018. Então, como vocês estão vendo agora no slide, essa estrutura societária nossa, então são 3 holdings sócias de uma holding maior, são 3 grupos familiares, né, descendentes do mesmo ramo. E no próximo slide, a gente chega na nossa estrutura atual de governança. Ou seja, a gente tem um conselho de administração, hoje está composto por 7 membros, 3 familiares e 4 independentes. A gente tem uma área de governança que eu acho super importante ressaltar, porque ela nos ajuda muito, ou seja, a Secretaria de Governança, ela tem um papel fundamental na organização e no orquestramento de todo o sistema de governança. A gente tem, embaixo, vocês veem os diretores de cada unidade de negócio nossa. Então, hoje a gente tem à esquerda a financeira, que seria o nosso CFO de holding, tem Fazenda, Vedacity, o que a gente fala de Real Estate, que é a Cidade Center Norte, e todos os comitês, ou seja, é uma estrutura clássica, só que tem peculiaridades, porque a gente tem um comitê de estratégia de inovação para cada unidade de negócio, porque eles são negócios muito distintos, né? Vedacity é indústria, e Center Norte é Real Estate. E a gente fez questão de ter comitê de sustentabilidade e de inovação e estratégia para cada uma delas. Tem uma auditoria interna que responde ao comitê de finanças e ali em cima uma assembleia de família, um conselho de família que está fortemente aí trabalhando na preparação da próxima geração e o comitê de sócios, que é fundamental. Então, eu sempre penso em governança, né? Eu saí dos 3 círculos do John Davis, Cris, para um modelo mais contemporâneo, que é equilibrando pratos, sabe? É mais humano, né? A gente não consegue dar ritmo em todos ao mesmo tempo. São 3 pratinhos que são super importantes estarem no ar aí ao mesmo tempo para esse sistema, primeiro, ser leve. Acho que governança não pode ser pesada. Tem que formar, tem que entregar valor no final do dia. E se não estiver funcionando, repensem o modelo. Governança é orgânica. E justamente essa vida da governança, de saber se adaptar ao momento, que eu acho que é uma pergunta que provavelmente vai rolar, no sentido, né, qual é o melhor do governança, mas não precisa responder agora, vamos deixar as perguntas para o final, mas é muito no sentido, assim, essa noção de a governança vive, ela é uma jornada, não é uma jornada, ela vai mais longe. Isso eu acho que é e sabe o que eu acho que é bacana? E sempre me perguntam, tá? Primeiro assim, mas qual é o melhor momento para começar? Hoje, né? E cada empresa, na verdade, ela tem sua própria cultura, seus valores, seu momento.
e vai começar da maneira que for melhor, né? Duas coisas que você não precisa ter medo, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente começou, deixou a familiar e a de sócios um pouquinho antes da familiar. Muitas empresas começam pela familiar, começam com reuniões entre os familiares para ver se tem uma estratégia comum, não tem modelo estático, a gente tem as melhores práticas, vocês têm muito material aí, enfim, que podem inspirar vocês, mas vocês vão fazer um modelo para a empresa de vocês e que funciona. Não é um modelo para sempre, eu acho que hoje a gente está revendo essa história de comitês, né? A gente quer deixá-la mais leve, mais fluida. A gente faz, olha que interessante também, Cris, para a gente amarrar essa parte do slide, assim, a gente sempre faz uma avaliação 360, né? Que realmente a gente comitês, a gente pede para a gestão avaliar a entrega da governança, sabe? Porque que máximo, que máximo. Porque assim, e às vezes tem a gente necessidade também de alguma coisa mais transversal, né, Gabi? Sim, sem dúvida nenhuma. E assim, por que existe tudo isso, né? Stakeholders. E ela precisa gerar valor, ter olhar a longo prazo, trabalhar, por exemplo, com temas que são super importantes de inovação, transformação digital, cultura. Não é só o que se fazia antigamente, né? Aquela coisa mais de monitoramento e acompanhamento do que a gestão fazia. Hoje não, a gente quer do conselho uma entrega efetiva, né? E só quem operou, quem foi executivo, que sabe como o dia a dia nos absorve, a gente acaba não tendo tempo para olhar para essas questões que são primordiais para a continuidade daquele negócio. Então, um pouco isso. Que bom. Na terceira geração, nós somos 10. Os 10 não tinham um critério claro para entrar na companhia, para trabalhar na companhia. Okay. Só que eles, aos poucos, todos passaram por lá, o que foi extremamente positivo, porque eu acho que você cria amor pelo negócio, você aprende sobre o negócio, e aos poucos a gente foi organizando. Então foi bacana porque assim, a vontade de instalar a governança no grupo não veio da segunda geração. Porque eles se organizavam, né? Eles decidiam, eles tinham agilidade, sempre foi uma empresa muito leve, não burocrática. Só que eles também foram fundadores, de certa forma, porque a segunda geração foi a que mais empreendeu. Então, a gente, além da complexidade de uma família empresária padrão, né, todas as gerações foram empreendendo novos negócios. Você imagina, né, a dificuldade para você administrar tudo isso. E aí a terceira falou, a terceira geração que teve essa aproximação com o negócio, falou, só vai continuar se a gente conseguir realmente fazer um freio de organização, que eu acho que é muito do legado da terceira geração, é que eu tenho falado bastante, a gente precisa escrever isso, porque é um ato muito nobre, né, de desapego de poder, você instalar a governança, porque gestão é uma delícia, gente. Eu fui muito feliz na minha cadeira como gestora, né? E você desapegar disso para um bem maior, sabendo que lá na frente a empresa não continua se não houver um freio de arrumação de governança. Então, a gente começou a conversar sobre governança em 2003. Há 17 anos, a gente vem trabalhando governança no grupo. E a melhor mensagem que eu posso passar para vocês é que isso não acaba nunca. Aliás, né, Cris? Interessante, vocês vão ter trabalho para o resto da vida, porque assim, né, a gente chega num momento mais maduro, alguns rituais são estabelecidos de governança e a gente fala, bom, qual é o next level? Agora a gente vai ser gestor de portfólio, como é que eu faço isso? Né? Aí tem todo um processo de educação das próximas gerações para serem bons acionistas. Como é que eu faço isso? E você tem que ficar fazendo essa checagem o tempo inteiro, né? De objetivos pessoais, objetivos como holding, né? Familiar, objetivos de grupo, objetivos para o negócio. Será? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, né? Eu sempre coloco isso nas reuniões de sócio, principalmente. Será que nós somos os melhores acionistas para este negócio?
a gente tem se dedicado, a gente tem velocidade, a gente tem olhar de futuro. Então, eu trabalhava muito na cadeira de executiva, mas hoje eu trabalho muito mais, porque, né, além de apoiar a gestão, que é um papel importante que eu vou dividir com vocês, né, do conselho, dos comitês, você tem que ser um proprietário ativo. Então, você fazer isso de forma o ativo, mas ativo, competente, ágil, mas não atrapalhando também, né? Perfeito, respeitando a governança. Esse limite é bastante complicado, né? E respeitando a governança, porque eu vou dividir também um ponto importante, né? E está um pouco mais para frente, mas assim, quando a gente contratou os CEOs não familiares, a gente pactuou como família que eles tinham que dar certo. Porque em várias famílias onde eu trabalho e às vezes mentora, enfim, você decide como família empresária contratar um profissional que não é familiar e muitas vezes o próprio sistema boicota a pessoa, porque é muito forte, né? O vínculo da família com o negócio é muito forte. Então, realmente, quando a gente fez essa transição da terceira geração, vários passaram por um luto enorme. Né? Você imagina 50 anos você fazendo a mesma coisa e você tem todo um reconhecimento, né? Pelo poder, pela atuação, e você abrir mão daquilo e passar para uma pessoa e apoiá-la e fazê-la dar certo. Então, eu sempre falo, né, quando tem momentos de sucessão nas empresas que eu apoio, que a gente tem um pacto de fazer o CEO familiar dar certo. Né? Essa foi a minha missão número 1 por um ano. Né? No caso do Schalke, ele entrou há 3 anos atrás. Valdir Schalke é presidente da Cidade Center Norte. Falei, minha tarefa número 1 é fazer você dar certo, cuidar de você no sistema, porque não é tão simples assim quem cuida de sucessões, né? Então, voltando aqui só, nossa estrutura de governança hoje, ela é formada por um conselho, todos esses comitês de assessoramento à governança. Deixa eu ver se eu ponho a mãozinha. Vocês estão vendo minha mãozinha aqui? Então, tem o comitê de pessoas, que é uma organização básica, né? Organização de pessoas, comitê, desculpa, de pessoas, que é super importante. E cada vez mais, acho que essa crise traz isso à tona, como é que a gente está cuidando dos nossos líderes, como é que eles estão engajados com a companhia. Né? Um comitê de finanças, auditoria e riscos também é super importante ter. E nós temos mais 3, que é o de sustentabilidade, estratégia de inovação para cada uma das unidades de negócio. E agora temos uma novidade também, a Fazenda não fazia parte do nosso rito de governança. Nós trouxemos também a Fazenda para a prestação de contas da Fazenda, toda a orientação do Conselho. Né? Fazenda é um negócio bem diferente, eu não sei se algumas de vocês atuam no segmento, mas a gente conseguiu trazer isso também para a nossa estrutura de governança. Importante aqui a direita. Oi, Cris? A gente tem uma galerinha de agro bastante significativa aí no grupo. Então, excelente, né? Lá no IBGC, na comissão onde eu coordenava de empresas familiares, também o agro vem muito forte e ele tem características muito específicas, e tem que ser tratado, né, num timing todo especial, enfim. Mas a gente conseguiu trazer isso para a governança também. Aqui à direita, que é importante, a gente tem um conselho de família e uma assembleia de família, que também tem um trabalho específico, e aqui embaixo são os diretores de unidade de negócio, onde nós não temos mais familiares em C-level. A área de governança aqui à esquerda é uma área que nos apoia e é super importante. Secretaria de Governança, repito, e se puder dar uma sugestão para vocês, em conselhos que estão mais maduros, faz muita diferença. Toda organização de pauta, agenda, atas, os follows, a organização dos documentos societários, a zeladoria do sistema e da comunicação é toda feita hoje pela nossa área de governança. Então, isso é super importante. E aqui em cima, e poucas vezes eu vejo, Cris, aqui fazer um request para vocês, as pessoas falando de assembleia de sócios e da importância das empresas desenvolverem esse ambiente para que os sócios também estejam próximos à companhia, dando as grandes diretrizes. Então, passando para o próximo slide,
Depois eu vou organizar as perguntas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma acelerada no conteúdo e a Cris vai me ajudar com as perguntas. Tá, já tem várias, viu? Estamos com muitas perguntas. Tá, eu vou atender... Inclusive, a galera começou a mandar pergunta antes de começar o evento, tá? Que a gente tem uma ferramenta dentro do sistema, que às vezes funciona, né? Com as questões, no momento que as pessoas já dão a resposta para o RSVP, elas já fazem as perguntas. Então, eu tenho aqui um hallzinho de perguntas bom. Maravilha. Além da Tata, que ela já botou aí no minha querida, chat. Nem me fale, mas depois eu faço questão de atendê-las ou aqui no chat ou depois todas elas, tá? Então, aqui dividindo um pouco, né, o que eu acho super importante, a gente falou um pouco de regras, né, e quais são os grandes documentos que regram essa história. Então, super importante você ter na gestão um estatuto e um excelente contrato social. No âmbito da família, desenvolver um protocolo familiar. E no âmbito da propriedade, um bom acordo de sócios. Não são raras as vezes em que eu deparo com documentos que não estão alinhados, ou que os próprios acionistas, até conselheiros, não sabem o conteúdo desses documentos. Então, essa, para mim, é a bíblia básica de qualquer instalação de governança em companhias. Então, vale a pena vocês se debruçarem um pouco em cima disso, verem se os documentos fazem sentido para ajudar nesse caminho de governança nas companhias. O que é governança, né? É sempre aquela dúvida, e todo mundo fala, mas exatamente o que é governança as pessoas não compreendem. Então, trouxe aqui uma definição clássica, né, que é um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo todos os stakeholders, quais sejam proprietários, o conselho, diretoria e órgãos de controle. E para que serve? Aí vem a versão Gabriela, né? Para que serve a governança? E tem trabalhos incríveis lá no IBGC, de doutorados, enfim. A governança serve para que a empresa tome as melhores decisões. Certo? E aí está o desafio na mão de vocês. Baseado à luz de 4 princípios que são super importantes. Quais sejam eles? A transparência, ou seja, a vontade da empresa e das partes darem informações para a sociedade. A equidade, ou seja, tratar de forma justa todos os stakeholders e as partes interessadas, sem qualquer tipo de discriminação. Enfim, responsabilidade corporativa, ou seja, os agentes de governança, nós temos que zelar pela sustentabilidade e longevidade das organizações, zelando e incorporando toda a parte, o footprint social e ambiental na definição dos nossos negócios, e accountability, ou seja, prestar contas da nossa atuação. Eu estou colocando nossa já como todas nós conselheiras, Cris. Da nossa atuação. Muitas já são e muitas serão em breve. Então, tem que botar no plural mesmo. Perfeito. Assim, prestar conta da nossa atuação e de todos os agentes de governança, onde a gente assume integralmente a consequência dos nossos atos. Então, é uma enorme responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. Agora, voltando ao que eu falei para vocês um pouco da importância do comitê de sócios, que em muitas companhias não existem rituais formais, onde esses sócios olham a governança, o orçamento anual da governança, avaliam esse sistema de governança que é super importante. Eu sei que em vários conselhos a gente sempre faz avaliação no final do ano, mas eu tenho visto tantos conselhos que são disfuncionais ou não chegam à disfuncionalidade maior, mas assim que não aproveitam os conselheiros, todo o conhecimento que você tem na mesa para tirar o melhor, para ter uma melhor diretriz, tirar um melhor conteúdo, enfim. Isso tudo cabe fortemente ao comitê de sócios, como também aos membros que estão nesses conselhos, né? Então, o comitê de sócios elege os conselheiros, também é super importante, né? Sempre perguntam, mas qual é o Dream Team de conselho? O Dream Team de conselho, gente, de forma muito pragmática, são os conselheiros que têm as competências de levar a empresa A para a empresa B.
Normalmente, quando me chamam para um processo de seleção, para um conselho, a primeira coisa que eu pergunto, né, é assim: vocês têm um planejamento estratégico? Né? Vocês sabem quais são as oportunidades que tem na mesa? Porque eu não sei avaliar se eu sou a melhor pessoa, se eu sou a melhor conselheira para estar naquela companhia ou não naquele momento. Então, uma reflexão e uma dica que eu faço para vocês é essa: quando vocês tiverem convite, será que né, primeiro, eles sabem qual é o desafio que está na mesa? Eles sabem para onde eles estão indo? E aí, se as minhas competências casam para aquele momento, de forma muito humilde, porque acho que a gente tem uma responsabilidade maior de provar a eficiência dos conselhos no atual momento econômico e social do nosso país, sabe? Eu sou super favorável à diversidade e à relevância e ao impacto que os conselhos têm na companhia. Então, a gente tem que ter, de forma muito pessoal, abrir esse diálogo nas seleções que a gente participa. Então, voltando ao comitê de sócios, ele vê estrutura de capital, toda a parte de financiamento, aquisições de novos negócios, novos caminhos de atuação, as grandes diretrizes estratégicas e orçamentárias, e também a parte de dividendos e juros sobre o capital próprio. Né? Lembrando que o acionista que tem capital na companhia, ele está sujeito a riscos e ele precisa ser, de forma correta, remunerada pelo capital empenhado na companhia, tá? Então, o nosso conselho de administração hoje, né? Quais são os principais desafios dele? Né? Ele acompanha o desempenho, ele direciona a estratégia, ele tem seus macro-objetivos, monitora a gestão, toda a parte de políticas e normas também é super importante, isso está um pouco na mão do conselho, e ele é grande guardião aí dos nossos valores, do objeto social e do nosso sistema também de governança e organização. Hoje a gente tem 7 membros, sendo 3 familiares e 4 independentes, né? Aqui estão eles, e esse ano a gente passa também por uma grande transição aí até o final do ano. Esses conselheiros estão conosco também há bastante tempo. Então, outra coisa que eu gosto de falar, e eu queria dividir com vocês a nossa evolução de governança, que a gente começou com um conselho consultivo. Então, estou pondo a minha mãozinha aqui, que eu adorei. Então, a gente começou com um conselho consultivo, com um conselheiro independente, e depois passando por vamos dizer assim, adicionando um segundo conselheiro independente, e a família ainda estava na gestão dos negócios. Olha que interessante. Então, eu, Gabriela, na época, reportava ao conselho com 2 conselheiros independentes. Eles foram peças importantíssimas na instalação de governança da companhia. Depois, a gente fez esse pacto há 4 anos atrás, onde a família sairia da gestão. Então, esse foi um dos grandes legados aí da terceira geração. A gente buscou diretores-presidentes no mercado, importantíssimo, né? A gente demorou 10 meses para contratar o primeiro presidente não familiar e fez um check-in de valor e de soft skills enorme, porque a gente não queria que houvesse desrespeito com o que havia sido construído até então, que houvesse uma colisão com a cultura instalada, que trouxesse modernidade e experiências externas, mas de forma muito tranquila, muito orgânica. Né? E a gente fez uma grande estruturação na governança familiar, que também foi muito importante, porque a governança familiar ajudou na saída dos familiares da gestão e na alocação dos que tinham competências específicas nos órgãos de governança. E a gente hoje tem um conselho de administração, os conselheiros são estatutários, e a gente fortaleceu a governança familiar e a governança de sócios. Importante vocês entenderem, né, que isso não é uma regra. Eu estou apresentando um caso que foi a ordem que a gente resolveu seguir. A gente trabalhou primeiro governança empresarial corporativa, depois foi para de sócios, para depois trabalhar familiar. Em algumas empresas, famílias empresárias, a gente inverte essa ordem, enfim, mas o importante são 3 pratinhos, isso vocês vão lembrar sempre. São 3 pratinhos super importantes que tem que estar no ar ao mesmo tempo. Eu vou aproveitar essa dica para te colocar 2 perguntas que têm muito a ver com o que você acabou de explicar, tá? Uma foi da Paula Cadete,
que foi no seguinte sentido: você conhece algum caso de sucesso de implantação de governança sem o apoio dos sócios? Eu conheço com muito desgaste entre sócios. Porque, assim, inclusive com saída de sócios, que é muito legítimo, hein? Eu acho que eu fico muito chateada quando tem ruptura numa família empresária, mas ela pode acontecer, pode acontecer. E eu conheço, sim. Eu conheço, inclusive, grandes grupos que houveram brigas de sócios, cindiram empresas muito parecidas, e a governança foi implantada. Foi implantada em cada um dos núcleos, grupos, inclusive, que se tornaram empresas independentes de forma diferente. Porque tem momentos que a família cresce e você talvez não consiga esse alinhamento maior. Então, você instala a governança sim, e às vezes com cisão, às vezes com saída de sócios. O próprio John Davis fala que esses ajustes no tempo são muito comuns. Isso não aconteceu na nossa família, mas eu tenho N casos aí que há ruptura e você consegue instalar mesmo que sócios não queiram, tá? Não é um ambiente mais simples, você precisa recorrer muito à mediação, mas eu acho, isso acontece também, não tem casos, e a gente tem que ser muito persistente, né? E fazer com que muitas empresas percebam a geração de valor da governança. E tem empresas também, respondendo a Paula, que acabam. Simplesmente o fundador, a segunda ou terceira, as próximas gerações não têm o poder político, no bom sentido, né, de convencer a geração que está no poder de sair dela e abrir mão disso e instalar a governança, e a empresa quebra, acaba. E é legítimo também, a gente tem que compreender, por mais difícil que seja. Então, a gente vê inúmeros casos, mas é possível sim, e muitas vezes a cisão. As pessoas vão para caminhos diferentes, até empresas parecidas, enfim. Não é o ideal, por isso que eu valorizo tanto, eu falei para vocês os pratinhos, desse trabalho com os sócios e com a família. Gente, a família tem um poder enorme, enorme. Família, entenda-se, todos os descendentes dos fundadores, seus companheiros, né, ou esposas, maridos, enfim, o papel do cônjuge é super importante, e todos os descendentes. Então, quando você faz esse trabalho, você tem a tendência a conseguir manter, né? Qual é o objetivo principal? Eu vou até chegar na da família, que aí vocês vão entender melhor. O objetivo principal é deixar a família unida com o propósito de ser empresária e abrindo portas para que as pessoas que não se sintam confortáveis em continuar sócias possam sair da sociedade, mas continuam como família. Então, essa é uma separação interessante também. Você tem um pertencimento de família, você carrega um sobrenome, uma história, um legado, mas você não necessariamente precisa ser sócio. Né? E as famílias vão crescendo e é uma cola que você precisa estar trabalhando o tempo inteiro na governança. Né? Eu passei um pouquinho pelos comitês de estratégia que a gente tem, e é super importante, né? Os comitês hoje, eles dão um apoio enorme para o conselho, porque nas reuniões de conselho a gente não consegue aprofundar alguns temas que são super estratégicos e importantes para a continuidade da companhia, e os comitês são excelentes portas de entrada para conselhos de administração. Muitas vezes, né, vocês que estão como conselheiras, vocês veem a importância de, mesmo não entrando no conselho de forma direta inicialmente, a importância de entrar no comitê, enfim, de contribuir, de aprofundar em alguns assuntos e se tornar conhecida de conselheiros e almejando outras posições depois em conselhos de administração. Então, uma porta muito importante que cada vez mais eu tenho dado assim espaço, tenho visto espaços importantes em todas as companhias. Aqui, falando um pouco, né, da governança familiar, acho que um dos principais papéis dela é a união da família, que a gente falou um pouco, trabalhar esse relacionamento familiar e, que também é um super desafio na mesa, formar as próximas gerações
né, o que você faz muito aí na Sempous, Cris, de formar para serem bons acionistas, talvez bons conselheiros, bons membros de comitê especialistas, enfim, e todo um resgate de história e uma proteção patrimonial também, que é um ponto super importante. Hoje aqui é um pouco do desenho da nossa família, então eu estou aqui na terceira geração, né, onde somos 10, e olha o número, já temos 18 aí na quarta geração. Com cônjuges, somos 40. De idades bem distintas nessa quarta geração, né? É uma loucura. A gente tem membros da quarta geração com quase 30 anos e tem bebês. Então, o que a gente fez também? A gente acabou de refazer um trabalho de protocolo familiar, que vocês lembram bem que estava no círculo da família, onde a gente estabelece que a quarta geração não vai trabalhar nos negócios como executivo. E aí tem todo um trabalho do Conselho de Família de formá-los, né, de conhecer as competências da quarta geração e aqueles que tiverem maior adesão, que se encaminhem no futuro, além da sua carreira solo profissional, para algum órgão de governança. A gente quer ter acionistas próximos à gestão, próximo à empresa, não na gestão, mas que conheçam o negócio, que aportem conhecimento nos órgãos de governança, mas tenham independência, tanto profissional quanto financeira dos negócios da família. Isso é super importante também. A gente não quer acionistas dependentes de dividendos, porque em vários momentos a gente quer continuar reinvestindo nas próprias empresas e não necessariamente teria uma retirada de dividendos. Então, a gente quer que a quarta geração seja muito consciente disso. Que eu acho que é um ponto super importante. Aqui tem algumas fotinhas de governança familiar. Então, a gente redefiniu valores para a família, muito similares aos valores dos negócios, mas diferentes. E a gente trabalha, além dos eventos, enfim, do programa de educação, a parte de memória e legado, que é super importante. A gente não tem essa cultura no Brasil, né, de escrever sobre a família, de guardar documentos. A gente tem a primeira nota fiscal de Vedacity, e isso gera uma cola muito importante na família. E a gente acompanha todos os processos, acompanhou, na verdade, todos os processos sucessórios dos membros familiares na gestão, que foi um papel super importante. Aqui é um pouco evolução, e o que a gente mais tem trabalhado hoje, além de desenvolvimento, né, e educação, é a parte de comunicação, que eu também ressalto a importância disso. E voltando um pouco, né, no mindset da família empresária, o que a gente percebe, né? Que as famílias empresárias que existem hoje, elas têm um mindset operacional. O que significa isso, né? Elas funcionam muito bem quando o momento é estável e vai mudando gradualmente. E essas famílias empresárias se concentram muito na excelência operacional, na melhoria constante dos produtos e processos e no crescimento dentro do setor que elas já conhecem. Ou seja, historicamente, elas lidam muito bem com estabilidade, tradição e melhoria constante. E agora, né? Bom, o mundo, a gente está vivendo um momento histórico bem diferente e faz com que essas famílias empresárias precisem ter uma agilidade maior, precisem trazer uma agenda de inovação para suas mesas, né, de ESG, enfim. E aí volta o papel importantíssimo do conselho e dos comitês, que provoquem essas discussões e ajudem essas famílias empresárias a passarem por esses momentos turbulentos com maior agilidade, com foco em inovação. Sempre interessante, né? Eu acho que governança tem um pêndulo, e eu vi isso do Monfort outro dia, achei incrível. A governança tem um pêndulo de preservação de valor e criação de valor. Então, a gente precisa estar sempre equilibrando esses dois lados, né? A gente preserva valor, né, melhorias contínuas do próprio negócio, mas a gente tem que puxar para a nova geração de valor. E nisso os conselheiros têm um papel importantíssimo. Então, no que eu contei para vocês um pouco, né, nesse processo nosso de modernização, a gente trabalhou com saída dos familiares, muito conforto dos acionistas
na busca de executivos de mercado, e aqui tem uma história muito engraçada, né? A primeira vez que a gente foi desenhar, escrever o perfil do CEO não familiar, meu, é impressionante, era um super-homem, né? A gente chegou à conclusão que a pessoa que a gente queria simplesmente não existia. E Né? nenhum de vocês cobriria todas essas qualidades, né? Nunca, Inclusive. Cris, nem nós, nem nenhum ser humano, né? Aquela coisa, sabe, meio... não vou falar Ambev de ser, mas era assim um perfeccionismo, né? Uma entrega, uma dedicação, competências incríveis. A gente falou, bom, esse perfil de CEO não existe. Outra coisa, se ele existir, será que a gente dá conta dele? Porque a gente não daria conta do perfil que a gente escreveu, entende? Então, teve um trabalho enorme de conforto dos acionistas, de preservação dos valores da companhia, que os valores, lógico, que vão nos levar para frente, né? A gente também abriu mão de alguns valores que não trariam valor, mas assim, não trariam valor, né? A agilidade necessária naquele momento, desculpa. Então foi um trabalho bem interessante e desenhando o perfil desses executivos que depois se juntaram a nós, né? A gente acompanhou, como eu falei, eu acompanhei o Shaw por 12 meses, a gente fez um pacto que os executivos deveriam dar certo. E aqui um pouco da nossa linha do tempo que eu adoro. Se vocês perceberem bem, a gente começou lá, aqui à esquerda, em 2003, os primeiros contatos, me formei conselheira no IBGC, fiz todos os cursos possíveis, fui atrás de informação. A gente foi para Harvard em 2007, fez o Family Business com John Davis. A gente começou a integrar os primos em reuniões um pouco mais formais. A gente nem falava de conselho naquela época, a gente falava de reunião de primos, para você ter ideia. E aí o nosso primeiro conselheiro independente entra em 2012, né, e foi um processo interessante, porque cada núcleo indicou um conselheiro, e a gente sempre tem uma regra muito interessante, que a gente escolhe os conselheiros por unanimidade entre núcleos. Então, a gente pode indicar, mas a gente sempre escolhe os independentes por unanimidade, o que é um exercício bem interessante. Pergunta relativa ao independente. Conflito o conselheiro independente ser um cliente da companhia, que foi uma pergunta da Tata, e eu acrescento, ou fornecedor? Total. É conflito. É conflito. Ou seja, você nunca teria uma conselheira tipo CEO do teu fornecedor, da Microsoft ou da PayPal, SAP, nem comitê, nem conselho. Hoje não temos, e a gente zela muito pela real independência. Eu brinco, né? A gente tem Horácio da Klabin, não sei se eu compro caixa de papelão da Klabin, mas agora estou preocupada. É por isso que eu estou sendo provocativa, tá? Geralmente não, Cris. A gente procura por independência e, assim, principalmente em stakeholder direto, né? Fornecedor e cliente, eu acho que é bem complicado. E a gente tem regras muito, muito claras com relação a partes relacionadas no nosso protocolo e no acordo. Então, tem todo um processo de cotação. Existe a possibilidade de fornecimento, mas, assim, putz, é muito transparente o processo de contratação, enfim. Mas de conselheiro independente, a gente nunca teve o caso. A gente realmente evita, sabe? E outra coisa que até uma discussão que eu tive no IBGC outro dia, bem saudável, eu não gosto de consultor, assim, você tem que vestir um chapéu só. Então, assim, você ao mesmo tempo ser mentora, consultora e conselheira, eu, Gabriela, não recomendo. Eu já tive empresas onde eu sou mentora dos empresários, enfim, e eles falam, mas você pode ser nossa conselheira? Então, mas eu abro mão de alguma coisa. Então, eu não sou contra você mudar. Eu entrei nessa empresa como consultora e eles resolveram, puxa, eles querem que eu seja uma membro de conselho. Tudo bem, mas sai da consultoria. Eu me sentiria mais à vontade. Acho que das duas partes, né? Eu tô exatamente nessa mesma pegada, né? A partir do momento que agora eu estou indicando pessoas para conselho, eu parei de aceitar convites, né? Porque senão eu posso ficar escolhendo, né? Talvez seja um excesso, né? E as alunas sabem da minha preocupação com relação a conflitos de interesse,
talvez um excesso de zelo da minha parte, mas eu acho justificável. Nessas coisas é melhor pecar por excesso do que por falta, né? Eu sei, porque assim, a nossa intenção é a melhor, mas às vezes as pessoas confundem, então eu prefiro deixar o mais blindado possível, né? Então a gente tem isso de toda forma, para vocês saberem, toda relação com parte relacionada, a gente tem regramento tanto no protocolo quanto no acordo de acionistas. Então ela não é proibida, mas ela é extremamente regrada. Então, aqui continuando, né? O nosso primeiro conselheiro independente nasce em 2012, que é o Mauri, que veio da Tigre. E aí, em 2013, entra o segundo conselheiro independente. E aí, se vocês perceberem bem nessa linha do tempo, ela vai aumentando, ou seja, a gente vai tornando a governança mais complexa e completa a cada ano que se passa. Fica mais denso, né? E agora a gente está num processo de torná-la mais leve, o que é natural também. Eu tenho visto em várias companhias, né? Quando você começa a instalar a governança, você vê em fóruns, né, rituais, todas as matrizes de responsabilidade, matriz de risco, toda a parte de regulamentos, de regramento, vamos dizer assim. A gente fala, poxa, a gente não pode paralisar a companhia. Então, como é que a gente torna a governança mais ágil, mais leve, mais fácil? A busca pela simplicidade e pela eficiência da governança é muito importante no meu ponto de vista. Então, isso é uma coisa que a gente tem perseguido agora, né? A gente fez um boom e agora a gente está, então, com o que a gente fica de toda essa história? Como é que a gente tem uma velocidade e consegue medir resultado? Né? Aqui um pouco dos desafios atuais, a gente está quase terminando, eu posso abrir para a gente conversar um pouquinho com todos vocês. Principais desafios, né, que a gente vem enfrentando hoje. A gente tem que ter maior clareza da estratégia dos negócios e visão de longo prazo. Vocês imaginam que nesse momento Covid de ser, a gente vai ter que sentar e reavaliar vários pontos do nosso planejamento estratégico. Algumas coisas que estavam incubadas aceleraram fortemente, como toda a parte de transformação digital, né, um exemplo, e vai ter que repensar um pouco e deixar clara a estratégia dos negócios. Alguns investimentos de CAPEX foram segurados, enfim, e olhar longo prazo. Sempre alinhar, outro desafio importante, alinhar com os acionistas quais são as suas expectativas, e não só dos acionistas, mas de todos os stakeholders envolvidos aí no nosso footprint como sociedade empresária. A gente tem que fazer com que todos os acionistas e membros dos órgãos de governança conheçam as regras do acordo e protocolo. A gente está acabando de rever os 2 documentos. Então, vocês também entenderem que a cada 5, 7 anos, talvez seja o momento de rever esses documentos nas companhias onde vocês atuam e fazer com que as pessoas saibam que está lá e sigam o regramento, que é super importante. A gente quer ter agilidade no processo decisório, mas não agilidade per si, a gente quer ter decisões com qualidade e com o estudo profundo necessário para cada uma delas. A gente quer continuar desenvolvendo os acionistas e futuros acionistas. Então, por exemplo, hoje eu coordeno inovação e estratégia no grupo, estou no comitê de sócios e a gente o tempo inteiro faz cursos, atualizações, enfim, investe muito na nossa formação profissional nessa cadeira. A gente continua querendo preservar fortemente a cultura e os valores da família nos negócios, gente, não é fácil e é super importante. A gente tem que ter clareza na comunicação. A gente quer, repetindo mais uma vez, que eu acho muito importante, né, performance nos órgãos de governança. A famosa frase lá do IBGC, né, nose in, hands out, mas eu acho que a gente vai ter que revisitar essa frase. Né? Eu não quero, lógico, eu não imagino a governança sendo executiva, porque não é o seu papel. Ontem no debate de ex-presidente do Conselho de Administração do IBGC, foi muito interessante um ex-chairman citar a revisão desse conceito, né? Eu achei que foi uma medida bem interessante e, efetivamente, a cada dia mais esse conceito vai ter que ser revisado, né? Principalmente em momentos de crise.
E sabe o que eu tenho percebido em momento de crise? A gente vai falar no meu último slide, mas assim, o conselho não pode ter uma soberba. Né? O conselheiro ele precisa ser humilde e no momento de crise como a gente está vivendo, ele tem que apoiar o management, né, que está sob pressão, tem toda a questão, né, de saúde física e mental. E mental, você né? Você está testando a liderança o tempo inteiro. Então, o conselho não é aquele, né, que simplesmente que está, por exemplo, que está, sei lá, cobrando resultados somente, está um órgão fiscalizador, né, monitorando gestão. Sair do Olimpo e ficar um pouco mais próximo do executivo para que as coisas avancem, né, em todos os sentidos, inclusive emocional. Perfeito. Então tem que estar próximo, tem que ser resiliente, tem que estar disponível, tem que aportar conhecimento, tem que estar monitorando o mercado. Então é uma governança diferente. A governança não será a mesma pós-crise. E como último desafio que a gente tem é reconhecer nos familiares quais são as suas competências para que eles estejam nos órgãos corretos dentro da companhia. Então, eu trouxe falando um pouquinho mais de conselho do futuro, né? O que a gente vem fazendo aí nesse cenário Covid-19. Eu prometi que eu ia falar muito pouco dessa história de crise, mas a nossa prioridade são as pessoas, funcionários, as ações sociais, olhar um pouco a cadeia produtiva, todos os stakeholders, trabalhar muito a comunicação e trabalhar em rede com os concorrentes. Acho que essa um comportamento que veio para ficar. Lógico, estar atento aos impactos financeiros e informar os acionistas o tempo inteiro, porque eles têm que estar, eu acho que é um alinhamento importante, né? Alinhar o acionista, o conselho e a gestão. Um pouco, né, do conselho, como é que os acionistas, os conselhos estão se comportando, o nosso conselho está se relacionando nesse momento, ele está flexível, tentando ser criativo, tirar dessa história grandes aprendizados. Como eu falei para vocês, alguns projetos foram acelerados. Como é que vai ser esse novo normal? Como é que a gente vai trazer valor para a companhia e todos os stakeholders nesse futuro tão próximo, que eu espero que seja mais próximo do que a gente está vivendo hoje. Então, também olhando a empresa nesse novo ambiente de negócio, não tomar decisões precipitadas, mantendo sempre bom senso, usando muito dos soft skills nesse momento e tendo consciência do nosso papel social, sabe? Então, eu gosto muito do termo ESG, né, que é o triple bottom line com a parte econômica também de impacto da nossa empresa na sociedade. E qual é o papel do presidente nesse momento, né? A gente criou um comitê de crise para assessorá-lo também nas grandes decisões, voltando aí olhar principal para as pessoas, evitando demissões, nada de decisões precipitadas, um diálogo permanente com o conselho de administração. Eu não gosto muito de WhatsApp para órgãos de governança, mas a gente tem se utilizado bastante como repositório de informações e de direcionamentos. Tem gente que fala, mas o WhatsApp tem uma informalidade, mas ele tem uma agilidade que eu ainda não vi nada similar. A gente precisa também desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? A comunicação com os funcionários também que estão na linha de campo é super importante. A gente chegou a fazer um vídeo, depoimento dos acionistas, dos conselheiros para os funcionários que estão lá todos os dias. E mais do que os funcionários, todos os terceiros que trabalham para a gente também, né? Apoiando, estamos juntos. Quer dizer, a turma do home office, que dá para fazer home office, ótimo. Mas tem pessoas, por exemplo, de segurança, enfim, que estão lá na linha de frente. A gente tem trabalhado muito com a comunidade, a gente tem restaurantes que estão fazendo marmitas para a comunidade ao entorno, enfim. Então, a gente está, sabe, acho que é um momento importante para gerar uma cola na companhia como um todo, né? E a gente fala muito com os clientes também, para entender toda a cadeia de fornecedores, como é que está essa história, para que eles também consigam passar por esse momento, usando muito tecnologia, né, como uma vantagem competitiva. E, gente, caixa is queen também, né? Para a própria sobrevivência. Não é mais king, é queen. Então, lógico, olhando essas questões de CAPEX, fluxo de caixa, mas de uma forma bem saudável para a gente poder
passar por todo esse momento. Então, é um pouco do que eu gostaria de dividir com vocês hoje nessa manhã. E fico Gabi, aberta a perguntas, queridos. Muitíssimo obrigada, brilhante como sempre. Vamos atacar rápido nas perguntas para poder responder o máximo possível, tá? A Cláudia Jonon, carioca, perguntando sobre o Comitê de Sustentabilidade, se ele é acionado para avaliar questões como decisão de investimento e inovação, por exemplo. Você sabe que essa é uma pergunta bem boa. A Tarsila está com a gente, né? Uhum. Tarsila Orsini é membro do nosso Comitê de Sustentabilidade e é uma discussão importante. Eu acho que o comitê, quando nasceu, ele nasceu com assuntos que eram mais voltados à sustentabilidade. A gente tem vários projetos importantes no grupo, né, como o Resíduo Zero, enfim. E a gente está agora envolvendo sustentabilidade em todos os outros órgãos de governança nossos, nas discussões, enfim, no nosso próprio grupo, no nosso grupo de crise. Então, tem sido, é uma tendência, não começou assim, ele começou um pouco mais isolado, mas que ele seja visto de forma transversal na companhia. Em todas as nossas ações, todas as nossas decisões de investimento, decisões estratégicas, a gente tem tido um envolvimento muito maior. E aqui um agradecimento à Tarsila, que tanto contribui para esse olhar e essa transformação cultural que a gente vem fazendo na companhia. É engraçado, Gabi, porque eu estava assistindo uma palestra outro dia lá do Ferreirinha, e justamente abordando o grupo LVMH, Louis Vuitton, eles não tomam nenhuma decisão de investimento ou inovação sem passar pelo Comitê de Sustentabilidade, inclusive o Comitê de Sustentabilidade dá indicações para investimentos e inovação. Na parte de embalagem, na parte de investimentos em fábricas, é um negócio assim, bastante impressionante mesmo. Ou seja, vocês estão na boa tendência aí de um grande grupo familiar gigantesco também. E Cláudia, completando, né, Cris, está sendo uma construção e a gente tem tido uma conversa muito forte de unir os comitês, sabe? De pensar, talvez, para frente, de ter um comitê que fale de inovação, estratégia e sustentabilidade junto. Né? Não deixar em comitês separados. Então, uma conversa que a gente vem mais tendo... agilidade, né? E no final são temas transversais. E a gente fala muito também de sustentabilidade em pessoas, né? No final, é transversal à companhia e é uma construção que a gente tem conversado bastante. Mas bem colocado, Cláudia. Olha, Ana Paula, que vai ser da turma da qual você vai ser paraninfa, ela perguntou um pouco sobre duração dos mandatos e principalmente sobre os critérios de avaliação dos conselheiros ou membros de comitê também. Tá, a gente tem feito avaliações internas recorrentes, bem completas, né, da performance, da participação, das competências dos conselheiros de comitês, e a gente anualmente faz essa análise. E a gente usou, e a gente faz tudo muito dentro de casa, né? Até a seleção de conselheiros, a gente não foi para headhunting, mas a gente fez uma profunda análise de currículos, né? Como eu falei um pouquinho, qual é o desafio que a gente tem na mesa, quem que vai nos ajudar para o next level, para aquele desafio, e mandatos de 2 anos, tá? Normalmente, tanto os primeiros conselheiros nossos estão há muito mais tempo, né? E a gente está iniciando agora toda uma revisão de competências, uma revisão de conselheiros, mas eu gosto de mandatos de 2 anos, que possam ficar um pouquinho mais, né? Chegando a 4, enfim, que possam ser renovados, porque às vezes você está começando a ter entregas, então é super importante o que você coloca, assim, será que fazer essa avaliação clara,
se a pessoa está tendo entrega, e talvez poder estender um pouco mais, caso você esteja no meio de um processo estratégico que é importante e aquele conselheiro contribui bastante. Então, as nossas avaliações são anuais, foram homemade, assim, mas super completas. E o nosso hunting hoje de conselheiros é feito interno, mandato 2 anos, e aí você tem a possibilidade de estender um pouco mais frente a uma análise da performance, da aderência cultural, muitas vezes, né? Não é só competência, tem uma questão de saber trabalhar em colegiado, dos soft skills, quanto aquela pessoa aporta no sistema, na dinâmica do conselho, e aí você tem essa possibilidade de renovar por mais 2 anos. Principalmente, imagino, para os membros de comitê, os membros especialistas dos comitês, né? Que aí tem uma característica um pouco mais particular e vale a pena segurar eles mais tempo. Uma Tarsila, você não abre mão da Tata de jeito algum, né? É, maravilhosa, mas assim, uma coisa super importante, gente, como os comitês nos ajudam, como as pessoas são engajadas, sabe, comitê de pessoas agora também, a gente tem a Célia, e, putz, foram assim, né, no Comitê de Auditoria, Finanças e Risco também, a Carol e a Ivanira, como os conselheiros independentes, Horácio, como eles aportam valor, sabe? E como tem se dedicado. E no comitê, você às vezes percebe, como o comitê às vezes está mais próximo à gestão, um aprofundamento maior, tão necessário para grandes decisões que têm que ser tomadas no conselho. Obrigada por ter citado a Carol, que aí tem um momento de merchandising, cofundadora do OB, tá? E ó, Eduardo Terra, Jantaralli, assim, a gente tem uma turma de independentes maravilhosa, né? E eu sou muito grata a eles. E vamos continuar nesse caminho. Ótimo. Gabi, voltando ao começo da nossa conversa, uma pergunta da Tata com relação à porta de saída das empresas familiares, se não tiver previsto em acordo de sócio. Como é que isso pode ser feito de uma maneira elegante, pelo menos? Mas a porta de saída é para o sócio ou para o conselheiro? Para o sócio. Por isso que eu falei, voltando no começo do nosso bate-papo, tá? Eu acho assim, eu estava conversando até com uma mentorada minha ontem, né? Essas questões societárias nunca são simples, né? E a gente tenta lidar com a maior tranquilidade possível. Isso a gente não passa no nosso grupo, né? Porque o nosso grupo todos tem essa vontade de permanecer empreendendo juntos, enfim. Mas em outras empresas que eu vivi, outras experiências que eu tive, primeiro assim, né, um grande diagnóstico de desalinhamento entre sócios, né? A gente fala assim, juridiquês, a festa dos societatis, né? Eu não quero mais estar nesse negócio, não tem mais a ver com o meu momento de vida, não quero correr esse risco, ou o investimento agora é muito maior, eu não tenho condições de aportar, enfim, situações que eu vivi aí em outras empresas, né? E aí, de forma muito clara e tranquila, tentar fazer com que haja essa saída do sócio da maneira mais calma possível, sem percorrer aí caminhos litigiosos, enfim, com valuations corretos, sem que a empresa sofra. Eu acho que a gente sempre tem que pensar, né, nos nossos 3 pratinhos, principalmente em empresa familiar, né? Porque às vezes uma briga societária numa empresa familiar, putz, tem um efeito direto na família, né? Então a gente tem que lidar com muita habilidade e usar terceiros. Aí vem uma grande recomendação, né? Quando você percebe que tem um desalinhamento de acionistas, né? E um sócio querer sair da companhia, gente, é legítimo. Isso deve estar previsto no documento societário. Por isso que eu falo para vocês, assim que vocês chegarem em qualquer conselho, peguem o estatuto, veja se tem protocolo, acordo de sócio, se tem previsão. Normalmente os advogados pensam numa saída, né? E aí você trabalhar com a emoção toda que é trabalhada que pode acontecer no momento, né, dessa dissolução de sociedade. Mas não são momentos simples e tem que ser feitos com a maior calma possível para, não gerar
gerar o menor prejuízo e impacto na companhia e nas pessoas que estão ali envolvidas, né? Usar mediador, advogados, enfim, mas é legítimo, né? Não sei se eu respondi. Não é simples, mas é legítimo. Uhum. Milhões de elogios, etc, etc. Depois eu te mando a lista. Imagina. Continuando nas perguntas. E eu não fiz a introdução, né? Mas na introdução eu ia dizer que a gente ia falar pouco de crise hoje, porque sexta-feira a gente tem que já entrar com o espírito um pouco mais alegre para o final de semana, ainda mais que ele vai ser prolongado, temos um feriado semana que vem. Mas em momentos de crise intensa da Roberta Medeiros, tá? As empresas familiares investem recursos, tempo e dinheiro em governança? Investe. Eu tenho visto, primeiro assim, né? Eu vi outra frase eu não lembro de quem foi essa semana, tanto webinar e live, gente, que é uma loucura, né? Mas assim, nesses momentos de crise, falta dinheiro, falta recurso e sobra ansiedade. Muito então, só que assim, eu vi casos de investimento, sim. Agora, depende do que você está entendendo como investimento de governança. Eu não tenho um conselho, eu vou contratar um conselho nesse momento? Talvez não. Né? Mas eu vou, por exemplo, a gente está lá fazendo, né, revisando estruturas de comitês, avaliando performance, pensando em governança. Talvez, sim, eu acho que tem empresas que podem investir num especialista, né, que já estava, às vezes são processos que não estavam paralisados, né? Por exemplo, no nosso caso, né, a gente estava estruturando holding e estava na contratação de um CFO, e é uma coisa que está andando, né? Lógico, faltam recursos. Eu ouvi também de pessoas muito próximas que tiveram empresas que pediram para o conselho reduzir remuneração por um período, porque a governança também, eu entendo que a governança é um super investimento. Né? E a gente tem que tomar cuidado com o peso da governança na nossa companhia também. Por isso que eu advogo tanto pela geração de valor de um conselho, porque é um investimento para a empresa, né? Ter a remuneração de conselheiros tem que ser bem remunerados. Eu sou super favorável, né? Em comitês e conselhos, porque a responsabilidade é muito grande, mas o valor que eu entrego tem que ser maior. Então, ouvi dizer, sim, que tem conselhos, empresas que pediram, inclusive, para o conselheiro reduzir um pouco a remuneração naquele período, ou não fazer a reunião, e acho que aí é momento da gente mostrar nossa proatividade, falar assim, não, eu vou fazer a reunião sim, a empresa precisa, estou aqui disponível, posso fazer extraordinários, e você não me paga este mês, né? Vamos preservar o caixa da empresa. Então, eu tenho visto, Roberta, não sei se eu te respondi, de tudo. Mas eu acho assim, os projetos que são estratégicos para a companhia estando com caixa saudável, tem continuado. E é importante a gente estar disponível e flexível para esses momentos. Então, é o que eu tenho visto. E muito protagonismo de conselhos e comitês nesse momento. Eu acho que aí é que a gente realmente mostra o que a governança pode gerar de valor. Porque na alegria, né, nas reuniões, naquelas reuniões tranquilas, né, que a gente fala muito, muito de futuro, e agora a gente está sendo obrigado também a olhar um pouquinho mais curto e médio prazo, muitas vezes até olhar para crédito no mercado, mas tem oportunidade. Você sabe que outro dia eu fiquei super feliz que eu abri o valor, né? E eu não sei se vocês viram, mas a Klabin fez a aquisição de uma empresa. Então, a gente começa a ver, né, acho que as pessoas, no momento inicial, ficaram um pouco em pânico, paralisadas, e agora estão vendo o que realmente é vital e importante para aquela companhia. Se governança é prioridade, a gente tem que fazer com que ela ande. Beleza, obrigadíssimo. Com relação à diversidade nos conselhos, tá? Não só de gênero, idade, skills, como é que isso é endereçado no conselho de vocês? Então, super interessante, né? A gente trouxe Você sabe que em todos os nossos comitês tem mulher, primeiro. Né? Quando
E tem, ó, só no meu de inovação que tem uma só, mas todos os demais têm 2 mulheres. Nós temos gerações, tem uma diversidade geracional, de competências, de cultura, enfim. E no nosso grupo a gente tem visto isso muito mais de perto. A gente trouxe a primeira mulher conselheira no grupo, foi a Silvia Leão, né? E agora, nessa transição de conselheiros, teremos o nosso selo WOB, Cris, em maio, mas assim, é super importante. A gente tem falado muito de competências, de cultura, então trazer pessoas mais jovens que tenham essa pegada de inovação, que tenham um olhar para a cultura e pessoas, também é uma das competências que a gente tem trazido para o conselho, né? Não só deixar no comitê de pessoas, enfim, de gente de gestão, mas trazer também pessoas que tenham olhar ASG, né, de impacto. Então, diversidade gera muito valor. Era um pouco o que a Patrícia Bueno queria ouvir como resposta, imagino, quando ela fez a pergunta. Mas é um processo, Cris. A gente começou e é tudo um aprendizado, né? Eu acho que a Mônica Conrads, que também foi conselheira do IBGC, tem uma frase que eu adoro, né? A boa governança é a governança possível para o momento. Então, se eu olhar um pouco para trás, de 2003 até agora, a gente teve uma evolução enorme, né? A Tarsila também trabalha muito o tema diversidade no Comitê de Sustentabilidade, então, com palestras, eventos, e a gente trabalha, que eu acho que é bacana, né? Não só pensar no ambiente do conselho, mas como é que a gente faz com que isso seja transversal na cultura da companhia como um todo. Né? Então, os comitês e o conselho têm um papel importante nessa disseminação e nessa transformação cultural da companhia também. Não pode descolar da realidade, não pode descolar da companhia. Bom, e uma pergunta que não poderia deixar de rolar, foi feita pela Cláudia: como você vê a sociedade, de uma maneira geral, saindo dessa crise com mais consciência social e consumindo com mais consciência também, e avaliando o posicionamento de vários players durante a crise? Cláudia, eu vejo assim, você sabe que Tarsila também está no Sistema B, eu já fui embaixadora do Sistema B, hoje eu sou conselheira do Capitalismo Consciente, e eu gosto muito do que a gente está vendo, né? Outro dia até eu li um texto indiano que fala que o excesso é veneno. E a gente sai dessa crise muito mais humilde, a gente vê a fragilidade, a nossa fragilidade. Eu acho que aí entra um lado, né, de repensar de ser humano, né? O que é prioridade, como é que se dão as relações humanas. Vem mais forte ainda, e eu tenho assim uma paixão por empreendedor, sabe? Eu tenho uma paixão por empresário. Eu acho que os nossos negócios têm um papel social, têm um poder de transformação enorme. Então eu vejo que a gente sai com uma responsabilidade muito mais clara, né, dos nossos negócios, do nosso papel profissional na sociedade. E eu acredito muito que as empresas vão vir com uma agenda de impacto, com um footprint muito mais forte, né? Qual é o nosso propósito? Não é uma coisa só da porta para fora, da porta para dentro. Qual é o nosso papel na economia? Como é que a gente gera empregos? Como é que a gente diminui aí essa polarização que acontece, né? Entre pobreza e riqueza, enfim. Então a gente sai humilde, sai com vontade de cooperar. Né, eu fico muito feliz, aquela coisa, né? Antigamente, mas os meus concorrentes talvez sejam os meus melhores parceiros. Isso, e humildade é uma mudança tão grande, né? Quando você vê todas as empresas de telefone junto, quer dizer, todas as parcerias que estão sendo feitas. É absolutamente sensacional. Quando o Netflix diz vai ver na HBO, ou qualquer um desses exemplos que a gente está vendo hoje em dia, é uma mudança muito radical, né? Até os bancos, que sempre foram tão rivais, agora estão juntos, pô.
Não, é um pouco disso, né? E saindo também do país, né? Olhando um pouco mais mundo, de que forma que a gente pode colaborar de forma proativa? Eu sempre tive na minha agenda, né, um percentual grande assim de give back para a sociedade, com mentorias, né, com projetos sociais. Eu acho que isso vai, assim, no âmbito meu pessoal, vai tomar um caminho ainda maior, sabe? A gente tem uma é da Andrea Bisker, a frase, Cris, que a gente é responsável, Não, né? na Aliás, realidade, a frase não é dela. Ela que cita a frase é da Nathalie Klein, tá? ah, que legal, Da NK. É da Nathalie, mas eu a conheci pela Andrea Biscar, né? E pode citar a frase, que é uma frase que a gente adora. não, que a Manda. gente é não era que a gente é responsável no tamanho dos gifts que a gente tem, né? Dos benefícios que a A gente nossa tem. responsabilidade é diretamente proporcional aos nossos privilégios. Exatamente. Então, um pouco disso, Cláudia. Eu Exatamente. saio e eu estou olhando para toda essa história e você imagina que a gente, com os empreendimentos, tem sofrido bastante com um olhar de oportunidade, né? Poxa, a gente está aqui, somos jovens, temos uma rede de relacionamento poderosa. Como é que a gente faz diferença com tudo isso? Uhum. Bom, gente, já estamos avançando um pouco no horário. Desculpem o início, que foi um pouco sofrido, não só para vocês, mas para mim também, tá? Eu vi que muita gente teve dificuldade, mas aos poucos todo mundo foi entrando. Nós inovamos em tecnologia nesse painel, embora tivéssemos treinado aí bastante, né, Gabi? Ontem, às 10 horas da noite, a Ana Andrade, quem eu agradeço muito, sem quem isso poderia estar acontecendo, e a Gabi, todo mundo meio de pijama, de cara amassada, às 10 da noite treinando, deu tudo certo e hoje deu esse pequeno probleminha. Mas a gente está fechando a semana com chave de ouro, em todos os sentidos, com essa mensagem de otimismo, esse sorriso maravilhoso que a gente adora, né, Gabi? Obrigada a vocês, viu? Falando em sorriso, peraí, calma, estou esquecendo de botar a pessoa mais importante. Tu? Eu preciso de um Apareceu? desses. Eu sou. É. Tá? Fiquem bem, cuidem-se. Durante esses 4 dias, fiquem em casa. Ajudem os outros. Uma série de ações que a gente está fazendo. Programa de mentoria nosso interno, que depois eu vou comentar um pouco com a Gabi, está sendo lançado. A Thaís aí acabou de entrar. Bom, trocentos mil parabéns, Gabi. Muitíssimo obrigada. Como sempre, Imagina, brilhante. E muito Cris. bom a gente falar de outra coisa que não seja só crise. Então, faz parte aí dos nossos eventos mensais de falar de temas relativos a conselho. A gente quis manter e não quis falar só de crise, porque a gente tem que olhar para amanhã, que vai ser muito, muito, muito bom. Ótimo Cris. final de semana para todos. Fiquem bem. Obrigada. E obrigada, Gabi. Obrigada a vocês, gente. Sempre um prazer, né? Uma emoção estar com vocês aqui, tá bom? À E manda um disposição. beijo especial para a tua turma, 6. É verdade. Aliás, eu queria agradecer o convite. É uma honra enorme ser paraninfa de vocês e a gente estar juntas nessa jornada de governança. Muito obrigada pelo carinho, gente. Obrigada, uma honra. Tchau, galerinha. Valeu. Tchau, queridas. Bom dia, bom dia.